E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos continuando os estudos da Lei Complementar número 6 de 77, que é a lei orgânica que trata da Defensoria Pública no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. E o tema de hoje são os artigos 40 a 45, que tratarão sobre o tema remoção e suas classificações. Bom, o primeiro artigo da Lei Complementar 80, que trata sobre remoção, é o artigo 40, onde vai enumerar para nós quais são as classificações de remoção segundo a Lei Complementar número 6. Então, primeiramente, nós temos o conceito, a remoção, portanto, de membros da Defensoria Pública de um órgão de atuação para outro da mesma classe, quando há esse movimento de um órgão de atuação para outro órgão de atuação da mesma classe, ela pode ocorrer de forma voluntária. Então, o próprio defensor ele se habilita a essa remoção, unilateral, onde há manifestação somente de uma das partes, ou por permuta ou compulsória. E coloque um asterisco aqui na compulsória, porque há divergências, tá? Essas remoções, elas ocorrerão sempre por um ato do Defensor Público Geral do Estado. Por que eu pedi para que vocês colocassem um asterisco em compulsória? Porque a própria Lei Complementar número 6, ela coloca para a gente que a Lei Complementar Estadual número 68, de 7 de novembro de 90, publicada em 8 de novembro de 90, excluiu a hipótese de remoção compulsória. Então, no âmbito estadual, foi excluído. No entanto, a Lei Complementar 80 de 94, portanto, posterior a essa publicação da Lei Complementar Estadual, manteve a remoção compulsória, segundo previsão dos artigos 120 e 118 e 120 da Lei Complementar 80. Segundo o artigo 120 da Lei Complementar 80, a remoção compulsória ela poderá ser aplicada, mas com prévio parecer do Conselho Superior, e será sempre assegurada ampla defesa em processo administrativo disciplinar. Então é importante que nós tenhamos muita atenção, porque a Lei Complementar 80 de 94, ela previu ainda a remoção compulsória, apesar de no âmbito do Estado do Rio, a Lei Complementar Estadual número 68 ter excluído essa remoção compulsória. Tá certo? Muito cuidado com o mandamento da questão, se estará pedindo de acordo com a Lei Complementar número 6 de 77, a Lei Complementar 80. Dentre uma das modalidades, que é a unilateral, ela vai depender de claro em órgão de atuação da Defensoria Pública. Então, a remoção voluntária unilateral dependerá de claro em órgão de atuação da Defensoria Pública. Quais são os requerimentos? Bem, para a remoção compulsória, esses requerimentos de remoção unilateral, eles têm que ser dirigidos ao Defensor Público Geral no prazo improrrogável de 5 dias, contados da data que for publicado no órgão oficial o aviso para a remoção. Essa remoção vai obedecer de forma bem rigorosa à ordem de antiguidade dos concorrentes. Então, até mesmo para a remoção voluntária, unilateral, se houver, portanto, mais de um pedido, é importantíssimo que seja garantida a ordem de antiguidade entre aqueles que estão concorrendo a esta remoção, certo? No caso previsto no artigo 91, inciso 5 da Constituição Estadual, a remoção ficará subordinada aos critérios desta lei. Mas esse dispositivo nós não vamos dar muita atenção, porque ele não foi recepcionado pela Constituição do Estado do Rio. Então, esse artigo 43, ele é desnecessário para a nossa prova, uma vez que então ele não foi recepcionado pela Constituição Estadual.
A outra modalidade, que não é a unilateral, voluntária, nós temos a por permuta, que é aquela remoção onde há uma troca de lugares entre dois membros. Ela vai ser admissível entre membros da Defensoria Pública da mesma classe, esse é o primeiro critério, eles deverão pertencer à mesma classe, dependerá de requerimento conjunto dirigido ao Defensor Público Geral. Enquanto que na unilateral há também um requerimento dirigido ao Defensor Público Geral, lá nós temos um requerimento. Agora, na remoção por permuta, não. Como eu tenho 2 membros ou mais, é importante que haja um requerimento conjunto, né? Vamos imaginar que são 3 que vão fazer uma troca entre eles. Então, há necessidade de um requerimento conjunto dirigido ao Defensor Público Geral. Ele não está ali, a partir desse requerimento, obrigado a aceitar. Ele vai apreciar esse pedido em função da conveniência do serviço, ok? Existem algumas hipóteses em que veda essa permuta entre os membros da Defensoria Pública. São 4 e elas estão no artigo 44, parágrafo único. A primeira, quando um dos permutantes estiver habilitado à promoção em razão da existência de vaga na classe superior. Então, nesse caso aqui, quando um daqueles que desejam a permuta estiver habilitado para ser promovido a uma classe superior, não é permitida que haja permuta. Segundo critério, no período de 1 ano antes do limite de idade para aposentadoria compulsória. Então, nesse caso, se faltar 1 ano para a aposentadoria compulsória, não permite-se a remoção compulsória. Ao membro da Defensoria Pública, remoção compulsória não, perdão, permuta entre os membros. Ao membro da Defensoria Pública que estiver inscrito em concurso para qualquer carreira, não permite-se, então, esta permuta, porque, veja, se ele está inscrito em um concurso, o que entendeu a legislação? Ele provavelmente passará nesse concurso, vamos trabalhar com hipóteses, e deixará ali, mesmo ocorrendo a permuta, o local vago. Então, é uma perda de tempo. Então, por isso que a Defensoria Pública impediu que haja essa permuta quando tem um inscrito em concurso para qualquer carreira. Quando um dos permutantes não estiver em efetivo exercício na lotação, por questões óbvias. Então, estas são as vedações para a permuta. E, por fim, o artigo 45, que foi revogado. Para nós, então, não é interessante a leitura desse artigo 45, nenhum entendimento, uma vez que ele foi revogado. Ok, pessoal? Fechamos, então, o assunto remoção. Qualquer dúvida, aqui está o e-mail, você pode mandar, tá bom? Ou me procurar em qualquer meio das redes sociais. Bons estudos para vocês e até o próximo vídeo.